Olá, exploradores do desconhecido! É uma imensa alegria ter você aqui conosco. Bem-vindos ao canal Jornada da Mente Criativa. Imaginem por um instante uma estrutura colossal que desafia tudo o que você aprendeu na escola. Sim, estou falando da Grande Pirâmide de Gizé. Por séculos, a história oficial nos disse que o faraó Quéops a construiu como sua tumba por volta de 2550 a.C. Um projeto monumental, concluído em apenas 20 anos por milhares de trabalhadores, usando ferramentas simples como cinzéis de cobre e cordas. Mas, será que essa história faz sentido? Estudos recentes, como os de Mark Lehner, de fato mostram vilarejos de trabalhadores e uma organização impressionante. Mas o que vou te contar agora vai muito além. Em 2025, novas varreduras geofísicas revelaram algo que abala os alicerces da história. Uma gigantesca cidade subterrânea sob o planalto de Gizé, com estruturas artificiais a mais de 600 metros de profundidade. A notícia divulgada pela Euronews sugere que a pirâmide pode ser muito mais antiga do que imaginamos. Prepare-se, porque nesta jornada vamos revelar fatos que vão explodir sua mente. Fique até o final, porque o que vem a seguir muda tudo. A história que conhecemos começa com Quéops. Ele reinou por 23 anos e, nesse período, supostamente ergueu a pirâmide. Estamos falando de mais de 2 milhões de blocos, alguns pesando até 80 toneladas, o equivalente a um Boeing 737. Arqueólogos como John Romer e Zahi Hawass descrevem uma mão de obra qualificada e bem alimentada, com padeiros e cervejeiros próprios. Mas como eles transportaram o granito de Assuan a quase 1000 quilômetros de distância, sem o uso da roda, apenas com cordas e rolos de madeira? A teoria oficial fala de rampas retas ou em espiral. A cronologia parece confirmada por egiptólogos como Miroslav Werner, mas a precisão da construção é o que intriga. A pirâmide está alinhada com o norte verdadeiro com um erro de apenas 3 minutos de arco, uma precisão que muitos engenheiros modernos teriam dificuldade em alcançar. Como conseguiram isso? E o interior? Temos a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha, a Grande Galeria. Mas onde estão os tesouros? As inscrições glorificando o faraó? Seus restos mortais? É um contraste gritante com a tumba de Tutankhamon, descrita por Nicholas Reeves como abarrotada de ouro e joias. Alguns, como Brian Fagan, sugerem que a pirâmide foi saqueada na antiguidade. Mas se foi saqueada, por que não há um único vestígio de fuligem das tochas nas paredes das câmaras internas? Como eles iluminaram esses corredores profundos e escuros? É aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. O engenheiro Christopher Dunn, em 1998, analisou as marcas de usinagem no granito. Ele encontrou evidências de perfurações precisas e cortes perfeitamente retos que, segundo ele, seriam impossíveis de realizar com as ferramentas de cobre da Idade do Bronze. Em 2003, o egiptólogo Dennis Stocks tentou replicar esses cortes com ferramentas da época e falhou. A dificuldade era imensa. Dan aprofundou seus experimentos e concluiu que a precisão encontrada em Gizé supera o que era esperado para a época. Embora a egiptologia oficial insista que as ferramentas primitivas eram suficientes, as anomalias não param por aí. Em 2017, uma varredura com partículas de muons, publicada na revista Nature, detectou um enorme vazio, um espaço desconhecido acima da Grande Galeria. Uma descoberta revolucionária, mas incrivelmente as autoridades negaram permissões para explorar essa cavidade. Isso nos leva a um padrão preocupante de bloqueios. Lembram-se da porta de Gantenbrink? Em 1993, um pequeno robô descobriu uma porta com alças de cobre no final de um túnel na Câmara da Rainha. O engenheiro Rudolf Gantenbrink relatou a descoberta, mas foi imediatamente afastado do projeto. Por quê? O que eles não querem que vejamos? E as próprias inscrições que ligam a pirâmide a Quéops, descobertas em 1840 por Howard Weiss, elas são a única prova direta. No entanto, desde o século XIX, estudiosos como Samuel Bonwick e, mais recentemente, o autor Zecharia Sitchin questionaram sua autenticidade, apontando para possíveis erros de ortografia e um contexto suspeito.
Se a pirâmide não foi construída por Quéops, então por quem e quando? Aqui entramos em um território fascinante. Robert Bauval e Adrian Gilbert, em 1994, propuseram a teoria da correlação de Órion. Eles notaram que o alinhamento das 3 pirâmides de Gizé corresponde perfeitamente ao cinturão da constelação de Órion, mas como ele era visto nos céus em 10.500 a.C., uma data muito anterior aos faraós. E tem mais. O geólogo Robert Schoch, em 1992, analisou a esfinge e concluiu que a erosão em seu corpo foi causada por milhares de anos de chuvas intensas, não pelo vento do deserto. Isso empurraria sua construção para mais de 12.000 anos atrás, numa época em que o Saara era uma savana verdejante. Isso nos leva a pensar em uma civilização perdida, uma cultura ancestral avançada que existiu antes dos egípcios. O autor Graham Hancock argumenta que sobreviventes de uma catástrofe global, ocorrida no final da última era do gelo, podem ter trazido seu conhecimento para o Egito. E essa ideia ganha força quando olhamos para Göbekli Tepe, na Turquia, um complexo de templos megalíticos datado de 12.000 anos, provando que a humanidade era capaz de construções sofisticadas muito antes do que se pensava. A precisão vista em Gizé ecoa em outros locais do Egito, como no Templo de Osíris em Ábidos ou nas caixas de granito perfeitamente polidas de Saqqara, cada uma pesando 100 toneladas. A tecnologia necessária para criar esses artefatos parece muito além da Idade do Bronze. O próprio surgimento da civilização egípcia, como notado por Toby Wilkinson, parece ter sido repentino e já em um estágio altamente desenvolvido. Seria essa uma herança de uma cultura pré-dinástica? Segredos permanecem trancados em pedra. Tecnologias perdidas que poderiam reescrever a história humana. Infelizmente, a busca pela verdade é muitas vezes frustrada. O controle rígido sobre o acesso aos sítios arqueológicos no Egito, frequentemente associado ao ex-ministro Zahi Hawass, tem sido criticado por pesquisadores e jornalistas. É essencial que as câmaras seladas sejam exploradas com transparência e que a comunidade científica global tenha acesso aos dados. Não podemos permitir que possíveis encobrimentos nos impeçam de conhecer nosso verdadeiro passado. A necessidade de abertura e de debates honestos, como os que vemos em plataformas como o podcast de Joe Rogan, nunca foi tão urgente. A verdade sobre as pirâmides não pertence a uma única pessoa ou instituição, pertence a toda a humanidade. E nós continuaremos a fazer as perguntas difíceis. O que você acha? Qual é a sua teoria sobre quem construiu as pirâmides e por quê? Deixe seu comentário abaixo. Adoraríamos saber sua opinião. Esta foi apenas a primeira parte da nossa investigação. A verdade completa está vindo por aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação desta jornada incrível. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Olá, exploradores do desconhecido. Bem-vindos de volta à nossa série Energia Perdida, Segredos Antigos que podem salvar o futuro. Na parte 1, mergulhamos nas anomalias da Grande Pirâmide. Hoje, vamos focar em uma figura central, um homem que, segundo muitos, detém as chaves do passado do Egito. Estamos falando do Dr. Zahi Hawass. Você provavelmente já ouviu. Hawass é o rosto da arqueologia egípcia, um homem carismático que liderou as escavações em Gizé por décadas. Em seu livro de 2006, Mountains of the Pharaohs, ele defende a narrativa oficial. A Grande Pirâmide foi construída em apenas 20 anos por uma força de trabalho habilidosa e bem remunerada. É a história que aprendemos na escola, a versão aceita pela egiptologia tradicional. Mas aqui é onde a história fica complexa. Diversos críticos acusam Hawass de usar sua imensa influência para bloquear pesquisas que desafiam essa narrativa. Um exemplo marcante é o incidente com Robert Kolla, detalhado em seu livro de 2007. Kolla descreve como teorias alternativas sobre a construção ou o propósito das pirâmides são sistematicamente silenciadas. A pergunta que surge é: por quê? Seria para preservar a narrativa oficial, um ato de orgulho nacional ou algo mais?
Acadêmicos como Donald Reed, em seu trabalho de 2015, analisam o controle político que Hawass exerceu sobre as antiguidades egípcias. Já Geoffrey Parker, também em 2015, mergulha nas controvérsias que cercam sua carreira, chegando a uma afirmação ousada. O poder de Zahi Hawass sobre o patrimônio egípcio rivaliza com o de faraós modernos. Ele se tornou o guardião supremo da história do Egito. Vou compartilhar algo pessoal. Durante anos estudei os debates e as entrevistas de Hawass. Fiquei fascinado por sua paixão, mas também notei um padrão. Em várias ocasiões, quando confrontado com evidências anômalas ou teorias não convencionais, sua resposta era frequentemente interromper, descredibilizar e encerrar a discussão. Essa observação mudou completamente minha perspectiva sobre o que realmente acontece nos bastidores da egiptologia. Um dos casos mais famosos é o da Porta de Gantenbrink, em 1993. O engenheiro alemão Rudolf Gantenbrink enviou um pequeno robô por um misterioso túnel na Câmara da Rainha e descobriu o que parecia ser uma pequena porta com alças de cobre. O mundo ficou em suspense, mas, logo após a descoberta, Hawass interrompeu a pesquisa. A justificativa oficial foi a segurança e a necessidade de controle egípcio sobre o projeto. Gantenbrink documentou tudo em seu site, cheops.org, mas a pergunta permaneceu por anos. O que havia por trás daquela porta? Estavam protegendo um monumento ou escondendo um segredo? Avançando para 2017, a tecnologia moderna nos deu outra peça do quebra-cabeça. Cientistas, usando detectores de muons, uma tecnologia de ponta para escanear estruturas massivas, descobriram um enorme vazio desconhecido acima da Grande Galeria. Essa descoberta foi publicada na prestigiada revista Nature por Morishima e sua equipe. Era uma revelação bombástica, um espaço do tamanho de um avião de passageiros escondido dentro da pirâmide. A reação de Hawass e do Comitê de Antiguidades? Negar a existência do vazio e bloquear novas explorações na área. Nos anos seguintes, outras equipes científicas confirmaram a anomalia. Em 2018, Procureur e sua equipe usaram tomografia de muons para obter mais dados. E em 2022, a equipe de Bros publicou mapas ainda mais detalhados dessa câmara oculta. Apesar das evidências científicas esmagadoras, o acesso para uma investigação física direta continua sendo negado. A resistência de Hawass a essas novas descobertas gerou debates acalorados online. Basta procurar no X, o antigo Twitter, e você encontrará discussões de 2025 chamando sua postura de arrogância e obstrução ao conhecimento. Talvez o exemplo mais viral de sua postura tenha sido sua participação no podcast The Joe Rogan Experience, episódio 2321. Durante a conversa com o pesquisador Graham Hancock, Hawass repetidamente o interrompeu, recusando-se a engajar com as evidências apresentadas sobre civilizações pré-históricas. Para muitos espectadores, aquele debate não foi uma troca de ideias, mas uma demonstração de poder, um esforço para proteger a ortodoxia a todo custo. Isso levanta uma questão fundamental. Estamos testemunhando um encobrimento deliberado de uma história perdida ou simplesmente a proteção apaixonada do legado de uma nação? A transparência, como defende o pesquisador Corey Goode em seus escritos de 2012 sobre silenciamentos em arqueologia, é a chave para a verdadeira descoberta. Jornalistas egípcios como Nevin El Aref, do Al-Ahram, escreveram extensivamente entre 2011 e 2025, criticando os bloqueios de Hawass a projetos de pesquisa internacionais. Até mesmo em um Festschrift de 2020, uma coleção de ensaios em sua homenagem, alguns colegas, enquanto celebravam suas contribuições, questionavam sutilmente seu controle restrito sobre a narrativa. A autobiografia de Hawass, Secrets from the Sand, de 2003, oferece um vislumbre fascinante de sua mentalidade. Ele se vê como um protetor, um guardião lutando contra saqueadores e teorias sensacionalistas. É uma perspectiva compreensível. No entanto, historiadores como Brian Fagan e Kenneth Feder, em seus trabalhos de 2017, alertam sobre o perigo de narrativas fechadas na ciência.
A resistência a novas evidências, argumentam eles, é o que impede o progresso e mantém os maiores mistérios da humanidade trancados. Então, a questão que paira sobre as areias de Gizé é: o que Zahi Hawass e o establishment egípcio estão protegendo com tanto afinco? É apenas a teoria da tumba de um faraó, ou algo mais profundo, algo que poderia reescrever não apenas a história do Egito, mas a história de todos nós. A influência de Hawass é inegável, mas a verdade sempre encontra um caminho para a superfície. Na próxima parte, vamos explorar as teorias mais radicais sobre a Grande Pirâmide, aquelas que Hawass e outros tentaram silenciar. Prepare-se para mergulhar no mundo das máquinas de energia, tecnologias perdidas e conexões cósmicas. O que você acha da postura do Dr. Hawass? Ele é um herói ou um obstáculo para a verdade? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Se você está gostando desta jornada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo episódio. Obrigado por assistir e até a próxima. Olá, caçadores de mistérios! Sejam bem-vindos à parte 3 da nossa jornada épica pelas pirâmides de Gizé, onde as verdades ocultas estão prestes a ser reveladas. Se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, sente que há algo mais por trás da história oficial. E hoje vamos mergulhar fundo nas evidências que simplesmente não convencem. Vamos começar com a pergunta que assombra a egiptologia há décadas. E se a ligação da Grande Pirâmide com o faraó Quéops for, na verdade, muito mais fraca do que nos contam? É uma ideia ousada, mas as evidências, ou a falta delas, falam por si. Ao contrário de outras tumbas egípcias, a Grande Pirâmide é estranhamente silenciosa. Não há inscrições hieroglíficas grandiosas nas paredes de suas câmaras principais, nenhuma arte glorificando o faraó, nenhuma história de suas conquistas. Como o pesquisador Andrew Collins questionou em seu trabalho de 2012, por que o monumento mais espetacular do mundo não teria o nome de seu dono gravado em pedra para si eternidade? As únicas menções a Quéops foram encontradas em 1840 pelo explorador Howard Weiss em pequenas câmaras de alívio, escondidas acima da Câmara do Rei. São marcas rudimentares, pintadas em ocre vermelho, que parecem mais rabiscos de pedreiros do que uma assinatura real. Muitos pesquisadores, ao longo dos anos, levantaram a possibilidade de que essas marcas pudessem ser falsificações, feitas pelo próprio Vise para garantir a fama de sua descoberta. Se essa suspeita for verdadeira, toda a narrativa de que a pirâmide é uma tumba desmorona completamente. Confesso que, pessoalmente, foi esse o ponto que me fez duvidar de tudo. Ao estudar os relatos originais e analisar as fotos dessas marcas, as inconsistências começaram a saltar aos olhos. Isso me levou a uma busca incessante por respostas alternativas, e a maior de todas as inconsistências é o fato de que a pirâmide está vazia, completamente vazia, sem tesouros, sem restos mortais, sem um único artefato que glorifique um faraó. Agora, compare isso com o que sabemos de outras tumbas reais. Pense na tumba de Tutankhamon. O egiptólogo Zahi Hawass, em seus escritos de 2007, descreve a riqueza inimaginável encontrada lá. Nicholas Reeves, em 1990, detalhou as pilhas de ouro e joias. E o próprio Howard Carter, em 1977, relatou a descoberta como um tesouro que deslumbrou o mundo. Por que a Grande Pirâmide de Gizé, o maior e mais complexo de todos os túmulos, seria diferente? A explicação padrão, como apresentada por Brian Fagan em 2001, é que ela foi saqueada na antiguidade. Mas essa explicação começa a parecer frágil quando a comparamos com o Vale dos Reis. Como John Homer aponta em seu livro de 2007, mesmo as tumbas saqueadas no Vale dos Reis ainda estavam repletas de artefatos, paredes pintadas e sarcófagos quebrados. Os ladrões levavam o que tinha valor, mas deixavam um rastro. Em Gizé, não há rastro. É um vazio absoluto, quase clínico. Este silêncio ensurdecedor levanta um mistério profundo. Será que a pirâmide foi realmente concebida como uma tumba? Ou sua função era algo completamente diferente? É aqui que entramos em um território fascinante e controverso.
Em 1998, o engenheiro Christopher Dunn publicou seu livro A Usina de Gizé, propondo uma teoria radical. A Grande Pirâmide não era uma tumba, mas uma espécie de máquina, uma usina de energia. Essa teoria, por mais chocante que pareça, oferece uma explicação para muitas das anomalias da pirâmide. A precisão interna inacreditável, as passagens complexas e as câmaras acusticamente ressonantes começam a fazer sentido se vistas não como arquitetura funerária, mas como componentes de um dispositivo funcional. Pensem na precisão. Mark Lehner, um dos maiores defensores da teoria tumular, admitiu em 1997 que a pirâmide está alinhada com o norte verdadeiro com um erro mínimo, uma façanha de engenharia que seria difícil de replicar até hoje. O egiptólogo Miroslav Werner, em 2001, analisou as estruturas internas e expressou admiração pela complexidade que vai muito além do necessário para um simples túmulo. E a outra curiosidade que desafia a lógica: a ausência total de fuligem nas câmaras e passagens internas. Se os antigos construtores usaram tochas para iluminar seu trabalho no interior escuro da pirâmide, onde estão as marcas de fumaça preta nas paredes e no teto? Não há nenhuma. Isso levou pesquisadores como o próprio Dunn, em seus trabalhos posteriores de 2010, a sugerir que eles possuíam uma forma de iluminação avançada, sem fogo. A precisão não se limita à construção geral. A forma como o granito foi trabalhado dentro da Câmara do Rei é de tirar o fôlego. Vemos perfurações perfeitamente retas e superfícies polidas com uma precisão que, segundo especialistas, exigiria ferramentas de alta velocidade. O especialista em usinagem Dennis Stocks, em 2003, realizou experimentos tentando replicar esses cortes com as ferramentas de cobre e areia que a egiptologia oficial afirma terem sido usadas. O resultado? As ferramentas primitivas falharam miseravelmente em alcançar a mesma precisão e eficiência. Essas evidências desafiam diretamente a narrativa oficial. Claro, egiptólogos proeminentes como Zahi Hawass e Mark Lehner, em uma publicação conjunta de 2017, reafirmaram veementemente a teoria da tumba, descartando essas anomalias como interpretações equivocadas. Mas a ciência moderna trouxe uma reviravolta que eles não podem ignorar. Em 2017, uma equipe internacional de cientistas, liderada por Kunihiro Morishima, usou uma tecnologia chamada muografia, que detecta partículas cósmicas, para escanear a pirâmide. O resultado, publicado na prestigiada revista Nature, foi chocante. Eles descobriram um grande vazio, um espaço desconhecido do tamanho de um avião, localizado logo acima da grande galeria. O Scan Pyramids Big Void. Qual era a função desse espaço? O que há dentro dele? A resposta do governo egípcio foi negar permissões para novas explorações invasivas, como perfurar um pequeno buraco para inserir uma câmera. Por quê? Essa recusa em investigar apenas alimenta as críticas. O pesquisador Andrew Crichton, em seu livro de 2021, conecta esse vazio a outros enigmas não resolvidos da pirâmide. E não é o único mistério selado. Lembrem-se da Porta de Gantenbrink, descoberta em 1993 por um robô em um dos misteriosos túneis que partem da Câmara da Rainha. É uma pequena laje de pedra com 2 alças de cobre. O que há por trás dela? A exploração foi interrompida abruptamente. O próprio Rudolf Gantenbrink documentou a frustração em seu site, Cheops.org. Por que tanto sigilo? É para preservar o monumento, como afirmam as autoridades, ou para preservar um segredo que poderia reescrever a história? Essa postura, como discutido por Elliot Kolla em 2007, revela o forte controle que as autoridades exercem sobre a narrativa de Gizé. E como Donald Reed analisou em 2015, essas disputas entre pesquisadores independentes e a egiptologia oficial são intensas. As evidências que não se encaixam são muitas. A pirâmide vazia, a precisão impossível, a falta de fuligem, o vazio recém-descoberto e as portas seladas, tudo aponta para uma história muito maior e mais complexa do que a de uma simples tumba. Agora eu quero saber de você. Qual dessas evidências te parece mais forte? A ausência de tesouros ou a precisão da construção?
Deixe sua opinião nos comentários. Vamos debater essa história juntos. E não se esqueça, na próxima parte vamos explorar as teorias mais incríveis e controversas sobre a verdadeira finalidade das pirâmides, mergulhando em ideias que vão explodir a sua mente. Para não perder, inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigado por assistir e até a próxima. Início da parte 4. Bem-vindos de volta, exploradores do desconhecido. Chegamos à quarta parte da nossa jornada e aqui as coisas ficam ainda mais intrigantes. A Grande Pirâmide de Gizé não é apenas gigantesca, é um monumento à precisão que desafia o próprio tempo. Pensem nisto, ela está alinhada com o norte verdadeiro com um erro de apenas 3 minutos de arco. Uma façanha que o egiptólogo Miroslav Werner, já em 2001, descreveu como absolutamente notável para a época. Mas como eles fizeram isso? A logística por si só é um quebra-cabeças monumental. Estamos a falar de blocos de granito que pesam até 80 toneladas. 80 toneladas! E estes blocos foram transportados de Aswan, a mais de 800 quilômetros de distância. Em 2004, o engenheiro Craig Smith analisou a logística e concluiu que, embora cordas e rolos de madeira pudessem ser usados, a escala e a precisão do transporte continuam a ser um mistério. E o mistério aprofunda-se quando olhamos de perto para o trabalho realizado. Em 2010, o engenheiro Christopher Dunn revelou algo extraordinário. Os cortes nos blocos de granito, um dos materiais mais duros do planeta, são incrivelmente precisos. Ele encontrou evidências de perfurações perfeitamente retas e superfícies polidas que seriam impossíveis de alcançar com as ferramentas que supostamente possuíam, como cinzéis de cobre e martelos de pedra. E não é só teoria. Em 2003, o arqueólogo Dennis Stocks tentou replicar estes cortes usando réplicas das ferramentas da Idade do Bronze. O resultado? As ferramentas de cobre desgastavam-se em questão de horas, com um progresso mínimo na pedra. Ele próprio admitiu a dificuldade extrema. Mais recentemente, em 2023, o geólogo Robert Geist confirmou que as técnicas primitivas simplesmente não explicam a qualidade do trabalho encontrado não só nas pirâmides, mas também em locais como o Templo de Osíris em Ábidos ou nas caixas de granito de Saqqara. Estas caixas, algumas pesando 100 toneladas, têm superfícies tão perfeitamente polidas que o egiptólogo Auguste Mariette, que as descobriu, ficou perplexo. O especialista em cantaria, Frank Dernenburg, descreve a perfeição como algo muito além da capacidade da Idade do Bronze. E aqui está outro detalhe que nos faz coçar a cabeça: a completa ausência de fuligem nas câmaras e passagens internas da pirâmide. Se eles usaram tochas para iluminar os corredores escuros, onde estão as marcas de fumo preto nas paredes e no teto? Não há nenhuma. Em 1985, o egiptólogo Mark Lehner levantou esta questão, e até hoje não há uma resposta convencional satisfatória. Foi isso que levou investigadores como Christopher Dunn, em 1998, a sugerir a possibilidade de uma tecnologia avançada, talvez até mesmo uma forma de iluminação elétrica. Soa a ficção científica? Talvez. Mas a ausência de fuligem é um facto concreto. Eu mesmo tive a oportunidade de ver alguns destes cortes em granito no Egito, e a sensação é indescritível. A precisão é quase como se tivesse sido feita a laser. Tocar naquelas superfícies e saber que foram trabalhadas há milênios com uma perfeição que hoje exigiríamos máquinas de alta tecnologia muda a sua perspectiva. É impossível olhar para aquilo e pensar que foi tudo feito com martelos de pedra e cinzéis de cobre. Além da construção física, há a questão do alinhamento astronômico. Em 1994, o autor Robert Bauval propôs a sua famosa teoria da correlação de Órion, sugerindo que as 3 pirâmides de Gizé são um mapa terrestre do cinturão da constelação de Órion, mas como ele aparecia no céu por volta de 10.500 a.C. Esta datação é radical e coloca a construção, ou pelo menos o planeamento, milhares de anos antes da civilização egípcia como a conhecemos. Cientistas como Vincenzo Orofino, em 2011, e Giulio Magli, em 2015, analisaram as correlações estelares, e embora haja debate, a complexidade do alinhamento é inegável. A complexidade não é só exterior.
por dentro, a pirâmide é um labirinto de passagens, câmaras e poços misteriosos. A Câmara da Rainha, a Grande Galeria, são proezas de engenharia. Werner, em seu livro de 2001, mapeou detalhadamente estas passagens, mas ainda há muito que não entendemos. E o mais fascinante é o que ainda estamos a descobrir. Em 2017, uma equipe internacional publicou um estudo na prestigiada revista Nature, revelando a descoberta de um grande vazio, um espaço desconhecido com pelo menos 30 metros de comprimento, logo acima da Grande Galeria. Esta descoberta foi feita usando uma tecnologia chamada muografia, que detecta partículas cósmicas. Em 2022, o projeto Scan Pyramids confirmou e começou a mapear este espaço. A questão que fica é: por que é que as autoridades parecem tão relutantes em explorar este vazio? O que poderia estar lá dentro? Investigadores como Andrew Crichton, em 2021, ligam esta hesitação a possíveis segredos sobre a verdadeira história da pirâmide. Tudo isto leva-nos a uma pergunta ainda maior: e se a história que nos contaram estiver incompleta? Autores como Graham Hancock, desde o seu livro Fingerprints of the Gods, em 1995, têm vindo a propor que os antigos egípcios podem não ter inventado tudo do zero, mas sim herdado conhecimentos de uma civilização anterior, muito mais antiga e avançada, que foi perdida na história. Esta ideia costumava ser ridicularizada, mas descobertas recentes tornam-na cada vez mais plausível. Pensem em Göbekli Tepe, na Turquia. Um complexo de templos megalíticos com pilares de pedra intricadamente esculpidos, datado de há quase 12 mil anos. Isso é mais de 6 mil anos antes das pirâmides. O arqueólogo Klaus Schmid, que liderou as escavações, e a sua equipa publicaram estudos em 2012 que revolucionaram a nossa compreensão da pré-história. Como é que caçadores-coletores, que supostamente ainda não tinham desenvolvido a agricultura ou a escrita, construíram algo tão sofisticado? Os egiptólogos John Romer e Toby Wilkinson, em seus trabalhos de 2013 e 2010, descrevem o surgimento da civilização egípcia como algo rápido e quase súbito. Poderia este súbito florescimento ter sido impulsionado por um conhecimento herdado? E há ainda a Esfinge. O geólogo Robert Schoch, em 2017, apresentou evidências convincentes de que a erosão no corpo da esfinge e na sua vala não foi causada pelo vento e pela areia, mas sim por milhares de anos de chuvas intensas. O problema é que esse tipo de clima não existe no Egito há mais de 12 mil anos. Isso significaria que a esfinge é muito mais antiga do que os faraós que a reivindicaram. Ela seria pré-egípcia. Se a esfinge é pré-egípcia, se Göbekli Tepe mostra uma alta cultura há 12 mil anos, e se a precisão das pirâmides aponta para uma tecnologia que não deveríamos ter, então talvez estejamos a olhar para as peças de um puzzle muito maior. Um puzzle sobre uma era perdida do conhecimento humano, cujos ecos ressoam nas pedras de Gizé. O que é que vocês acham? Estaremos a lidar com o gênio dos antigos egípcios levado ao seu limite absoluto, ou com o legado de uma civilização perdida? Deixem a vossa teoria nos comentários. Gosto muito de ler as vossas perspectivas sobre este tema. E com isso, chegamos ao fim da nossa exploração. Espero que tenham gostado desta viagem profunda aos mistérios da Grande Pirâmide. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os amigos que também adoram estes enigmas e, claro, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem os nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima aventura. Bem-vindos, exploradores do desconhecido. Mergulhem comigo nos mistérios mais profundos do Egito Antigo. Já exploramos as teorias, a matemática e as estrelas. Agora, vamos entrar dentro da própria Grande Pirâmide. Imaginem-se caminhando por passagens estreitas e escuras que serpenteiam pelo coração de pedra deste monumento colossal. Nós passamos por corredores apertados, descobrimos a chamada Câmara da Rainha, subimos pela impressionante Grande Galeria e finalmente chegamos à Câmara do Rei. É uma rede complexa, um verdadeiro labirinto. Em 2001, o egiptólogo Miroslav Werner mapeou essa complexidade, descrevendo-a como uma maravilha da engenharia. Mas aqui começa o verdadeiro mistério. Ao caminharmos por essas passagens, notamos algo estranho, ou melhor, a ausência de algo.
Não há fuligem. Não há resíduos de fumaça nas paredes ou no teto. Pensem nisso. Como os antigos egípcios iluminaram esses corredores profundos e sem janelas durante a construção. O egiptólogo Mark Lehner, já em 1985, levantou essa questão fundamental. As tochas, a fonte de luz mais óbvia da época, teriam deixado marcas inconfundíveis de fumaça. Além disso, a ventilação é quase inexistente em muitas dessas passagens. O ar rapidamente se tornaria irrespirável. Essa ausência de fuligem levou pesquisadores como o engenheiro Christopher Dunn, em 1998, a sugerir algo radical. E se eles tivessem uma forma de iluminação avançada? Alguns até especulam sobre a possibilidade de eletricidade primitiva. A questão fica no ar, um enigma silencioso gravado na pedra. Como eles iluminaram túneis tão estreitos, tão profundos, sem deixar um único rastro de fogo? O autor John Anthony West, em 1993, foi além, propondo que os egípcios poderiam ter herdado tecnologias de uma civilização anterior, tecnologias que agora estão perdidas para nós. E a iluminação é apenas o começo. Vamos falar sobre a construção. Pensem nos blocos de granito da Câmara do Rei. Alguns pesam até 80 toneladas. E de onde vieram? De Aswan, a mais de 800 quilômetros de distância. O arqueólogo Dieter Arnold, em 1991, analisou as possíveis rotas de transporte. A história oficial nos diz que eles não tinham rodas para cargas pesadas, apenas trenós de madeira, cordas e rolos. O engenheiro Peter Smith, em 2004, detalhou a logística monumental que isso exigiria, e o famoso egiptólogo Zahi Hawass, em 2006, exaltou a incrível organização e a força de dezenas de milhares de trabalhadores. Mas honestamente conseguem visualizar homens puxando um bloco de 80 toneladas por 800 quilômetros sobre areia e terreno irregular, usando apenas cordas e força bruta? Parece quase impossível. No entanto, uma descoberta recente pode mudar tudo o que pensamos saber. Em 2025, varreduras geofísicas do platô de Gizé revelaram algo extraordinário: uma vasta rede de canais subterrâneos. A Euronews relatou em março de 2025 que esses canais fazem parte de uma complexa cidade subterrânea, a quase 600 metros de profundidade. A teoria? Esses canais poderiam ter sido inundados, permitindo que as pedras maciças fossem flutuadas, transportadas pela água, diretamente para o local da construção. Uma solução engenhosa que explicaria como eles moveram pesos tão incríveis. E essa água subterrânea nos leva a outro enigma icônico: a esfinge. Olhem para a base da esfinge. Ela apresenta marcas de erosão profundas, não pelo vento e pela areia, mas pela água, por chuvas torrenciais. O geólogo Robert Schoch, em 1992, analisou essa erosão e concluiu que ela só poderia ter sido causada por um período de chuvas intensas que não ocorre no Egito há milênios. Sua datação? Pelo menos 12.000 anos atrás, muito antes da civilização egípcia como a conhecemos. Isso sugere que a esfinge é pré-egípcia. Em 2017, Schoch e o autor Robert Bauval reforçaram essa ideia, propondo que o faraó Khafre não construiu a esfinge, mas apenas a restaurou, encontrando-a já antiga e erodida. Essa ideia se conecta com a teoria de uma civilização perdida, popularizada por Graham Hancock em 1995. Ele sugere que os egípcios foram herdeiros de um conhecimento muito mais antigo. E não é um caso isolado. Olhem para Göbekli Tepe, na Turquia, um complexo de templos megalíticos com 12.000 anos. O arqueólogo Klaus Schmidt, que o escavou, e pesquisadores como Dietrich e Collins ligaram seus símbolos e conhecimentos astronômicos a culturas posteriores, incluindo a egípcia. Parece que, por volta de 10.500 a.C., algo incrível estava acontecendo no mundo. A precisão que vemos não se limita a Gizé. Em Saqqara encontramos o Serapeum, com suas caixas de granito de 100 toneladas. Christopher Dunn, em 2010, analisou a superfície dessas caixas e descobriu um nível de polimento e precisão dimensional que parece impossível de alcançar com as ferramentas da Idade do Bronze. É uma precisão de máquina.
o egiptólogo John Romer, em 2013, e Toby Wilkinson, em 2010, discutem o surgimento quase repentino da civilização egípcia, já em seu auge, sem um longo período de desenvolvimento gradual. É como se eles tivessem recebido um manual de instruções, e os segredos continuam sendo descobertos. Em 1993, o engenheiro Rudolf Gantenbrink enviou um pequeno robô por um dos misteriosos poços de ventilação da Câmara da Rainha. No final, ele encontrou uma pequena porta de calcário com 2 alças de cobre. O que há atrás dela? Por anos, a exploração foi bloqueada, e mais recentemente, em 2017, uma varredura de muons, uma técnica que usa partículas cósmicas, revelou um grande vazio, um espaço desconhecido com pelo menos 30 metros de comprimento, logo acima da Grande Galeria. Uma equipe liderada por Morishima publicou isso na prestigiosa revista Nature. Novas varreduras em 2022 mapearam melhor esse vazio, mas até hoje, o acesso para explorar o que há lá dentro tem sido negado. Por quê? O que eles estão escondendo? Andrew Creighton, em 2021, questiona o porquê de tanto segredo em torno dessas anomalias. Robert Bauval, em 1994, já havia mostrado que as pirâmides se alinham perfeitamente com o cinturão de Órion, mas na posição em que as estrelas estavam em 10.500 AT. C, a mesma época sugerida pela erosão da Esfinge e por Göbekli Tepe. Tudo parece apontar para uma história muito mais antiga e complexa. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar alguns desses túneis e a precisão que vi com meus próprios olhos é assombrosa. Sente-se que há segredos trancados na pedra, um conhecimento que foi deliberadamente escondido ou talvez perdido para sempre. Pesquisadores como Kenneth Feder e Elliot Kolla criticam há anos o controle rígido e os bloqueios à pesquisa independente no Egito. Há uma necessidade urgente de transparência e de uma abordagem de mente aberta para realmente entendermos nosso passado. A Grande Pirâmide não é apenas uma tumba, é uma cápsula do tempo, um quebra-cabeça que desafia tudo o que pensamos saber. A história oficial é apenas uma peça do quebra-cabeça. Qual é a sua teoria? O que você acha que está escondido nesses espaços vazios e atrás dessas portas secretas? Deixe seu comentário abaixo, adoraria ler suas ideias. Se você é fascinado por esses mistérios tanto quanto eu, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Continuaremos a explorar juntos as fronteiras do conhecido. Obrigado por assistir e até a próxima. Bem-vindos à 6ª e última parte da nossa jornada pelos mistérios do Egito Antigo. Se você chegou até aqui, é porque, como nós, não se contenta com respostas fáceis. Hoje, vamos olhar para o céu em busca de respostas que podem estar escondidas na Terra há milênios. A pergunta que nos guia é: e se as pirâmides de Gizé não fossem apenas túmulos, mas um mapa estelar, um espelho do cosmos na Terra? A ideia, que parece saída de um filme, ganhou força em 1994 com o engenheiro e escritor Robert Bauval. Ele olhou para as 3 grandes pirâmides de Gizé e notou algo extraordinário. A disposição delas com a menor, a pirâmide de Miquerinos, ligeiramente deslocada do eixo das outras 2, era um reflexo perfeito das 3 estrelas que formam o cinturão de Órion, Al-Nitak, Al-Nilan e Mintaka. Mas a correlação não parava por aí. A luminosidade de cada estrela correspondia ao tamanho de sua respectiva pirâmide. A teoria de Bauval, conhecida como a teoria da correlação de Órion, propõe que esse alinhamento não é uma coincidência do nosso tempo, mas um projeto deliberado para espelhar a posição do cinturão de Órion no céu por volta do ano 10.500 a.C. Nessa época, o alinhamento teria sido perfeito. Para os antigos egípcios, a constelação de Órion era sagrada, simbolizando o deus Osíris, senhor do renascimento e do além. As pirâmides, portanto, seriam uma forma de conectar o faraó terreno ao Osíris celestial, garantindo sua jornada para a eternidade. Mas isso é apenas especulação ou existe ciência por trás? Em 2011, o astrofísico Giulio Magli e o arqueoastrônomo Vincenzo Orofino realizaram cálculos astronômicos detalhados que confirmaram a viabilidade do alinhamento proposto por Bauval.
eles descobriram que a precisão era, de fato, assombrosa. Outros estudos de Magli, em 2015, sobre alinhamentos estelares em monumentos antigos ao redor do mundo, reforçaram a ideia de que civilizações antigas possuíam um conhecimento astronômico muito mais avançado do que imaginamos. A conclusão lógica é perturbadora. Se o projeto remonta a 10.500 a.C., a construção das pirâmides, ou pelo menos seu planejamento, deve ser muito mais antiga do que a era do faraó Quéops, por volta de 2.500 a.C. Essa ideia abre um portal para uma das teorias mais controversas da história moderna. Em seu livro O Mistério de Órion, Bauval, junto com Graham Hancock, argumenta que as pirâmides são a herança de uma civilização perdida, uma cultura-mãe avançada que floresceu durante a última era glacial e foi dizimada por uma catástrofe global há cerca de 12.800 anos. Os sobreviventes teriam se espalhado pelo mundo compartilhando seu conhecimento com culturas emergentes, como a egípcia, dando início à civilização como a conhecemos. A esfinge entra como uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Em 1992, o geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, chocou o mundo acadêmico ao apresentar evidências de que a erosão no corpo da esfinge e em sua vala não foi causada por vento e areia, como se acreditava, mas por chuvas torrenciais. O problema? A última vez que o deserto do Saara teve um período de chuvas tão intensas foi no final da última era glacial, há mais de 12.000 anos. Isso significa que a esfinge poderia ser milhares de anos mais velha do que o faraó Khafre, a quem é tradicionalmente atribuída. A teoria, reforçada por Schoch e Bauval em 2017, sugere que Khafre não construiu a esfinge, mas apenas a encontrou, já antiga e erodida, e a restaurou, esculpindo um novo rosto à sua própria imagem. E se essa civilização perdida deixou marcas em outros lugares? A descoberta de Göbekli Tepe, na Turquia, em 1994, jogou mais lenha na fogueira. Este complexo de pilares de pedra maciços, esculpidos com representações de animais e símbolos, data de 12.000 anos atrás, antecedendo a invenção da agricultura e da cerâmica. Escavações lideradas por Klaus Schmidt e analisadas por pesquisadores como Joris Peters e Oliver Dietrich revelaram um centro de culto sofisticado com um conhecimento astronômico evidente em seus alinhamentos. O autor Andrew Collins, em 2014, traçou conexões fascinantes entre os símbolos de Göbekli Tepe e a mitologia egípcia primitiva, sugerindo uma transferência de conhecimento. A própria ascensão do Egito é um mistério. Historiadores como John Romer e Toby Wilkinson admitem que a civilização egípcia parece surgir pronta, com escrita, matemática, engenharia e um sistema religioso complexo, sem um longo período de desenvolvimento gradual que seria esperado. É como se eles tivessem recebido um pacote de conhecimento. E as evidências físicas não param. Pense no Osirion, em Ábidos, um templo construído com blocos de granito megalíticos que se assemelham mais à arquitetura pré-inca do que à egípcia. Ou nas misteriosas caixas de Serapeum, em Saqqara, 25 sarcófagos de granito pesando até 100 toneladas cada, com uma precisão de fabricação que, segundo o engenheiro Christopher Dunn, seria desafiadora até mesmo para a tecnologia moderna, quanto mais para ferramentas da Idade do Bronze. A análise de Dunn sobre a precisão de corte e superfícies planas nas pirâmides e outros artefatos sugere o uso de ferramentas e técnicas muito além do que a egiptologia convencional aceita. Voltando à Grande Pirâmide, o mistério se aprofunda. Em 2017, o projeto Scan Pyramids, usando uma técnica de imagem com muons, partículas cósmicas, descobriu um enorme vazio, um espaço do tamanho de um avião localizado acima da Grande Galeria. A equipe internacional liderada por Kunihiro Morishima publicou a descoberta na prestigiosa revista Nature. No entanto, o Ministério de Antiguidades do Egito negou rapidamente a permissão para qualquer exploração física do local. Por quê? Que segredos poderiam estar guardados ali? O pesquisador David Crichton, em 2021, questionou essa resistência, sugerindo que a narrativa oficial está sendo protegida a todo custo.
Lembre-se também da Porta de Gantenbrink, descoberta em 1993 por um robô em um dos poços de ventilação da Câmara da Rainha. Uma pequena laje de pedra com 2 alças de cobre bloqueando a passagem. A exploração foi abruptamente interrompida. Rudolf Gantenbrink, o engenheiro por trás da descoberta, foi afastado do projeto. O que existe por trás daquela porta? Confesso a vocês, como um apaixonado por esse tema, passei inúmeras noites estudando mapas estelares e comparando-os com os sítios antigos. Os alinhamentos são reais e são chocantes. A questão que me atormenta é: por que existe tanta resistência em explorar essas possibilidades? Acadêmicos como Kenneth Feder, em seu livro Fraudes, Mitos e Mistérios, criticam essas teorias como pseudociência. Outros, como a antropóloga Christina Riggs, discutem como o controle sobre a narrativa do passado egípcio é uma questão de identidade nacional e poder. Essa disputa pelo passado não é apenas acadêmica, ela define quem somos e de onde viemos. Aceitar a possibilidade de uma civilização perdida e de uma história muito mais antiga e complexa reescreveria todos os nossos livros. Exigir transparência e uma investigação aberta, sem preconceitos, não é atacar a ciência, é o verdadeiro espírito científico. A história está escrita nas pedras e espelhada nas estrelas, esperando para ser lida. E você o que acha? As pirâmides são um mapa estelar deixado por uma civilização esquecida? Ou apenas a obra-prima de faraós ambiciosos? Deixe sua teoria nos comentários. Vamos debater essa ideia fascinante. Muito obrigado por nos acompanhar nesta incrível jornada. Se você gostou desta série e quer continuar a explorar os maiores mistérios da humanidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima aventura. Olá, exploradores do desconhecido, e bem-vindos de volta. Prepara-se, pois o que vamos discutir hoje pode abalar as fundações do que você aprendeu sobre a história antiga. Estamos diante de um dos monumentos mais icônicos do mundo, a Grande Esfinge de Gizé, um leão com o rosto humano esculpido em um único bloco de calcário, guardando silenciosamente os segredos do Planalto. Por séculos, aceitamos a história oficial, que a esfinge foi construída pelo faraó Khafre por volta de 2500 a.C. Mas e se essa história estiver errada? E se a própria pedra nos contar um conto muito, muito mais antigo? O segredo não está em hieróglifos ou papiros perdidos, mas sim nas marcas visíveis em seu corpo. Cicatrizes profundas que desafiam a narrativa convencional. Fique comigo, pois vamos desvendar um mistério gravado na rocha que sugere que a história da civilização humana precisa ser reescrita. A evidência está à vista de todos, esperando para ser compreendida. Em 1992, o geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, fez uma observação que ecoaria pelo mundo da egiptologia. Ele não era um arqueólogo com teorias pré-concebidas, ele era um cientista olhando para a rocha. E o que ele viu foi inconfundível. Padrões de erosão na base e nas paredes do recinto da esfinge causados por água. Não a água do Nilo, não inundações ocasionais, mas sim erosão por precipitação. Chuvas torrenciais caindo por séculos, talvez milênios. O problema? O Saara não vê esse tipo de chuva há muito, muito tempo. Schoch calculou que para criar essas fissuras verticais profundas, a esfinge teria que ter existido em um período muito mais úmido. Ele apontou para o final da última era glacial, há mais de 12.000 anos, uma época em que o Saara era uma savana verdejante. A implicação era bombástica. A esfinge não poderia ter sido construída por Khafre, ela seria muito mais antiga. Essa ideia não veio do nada. No ano seguinte, em 1993, o autor John Anthony West, que convidou Schoch para Gizé, publicou suas descobertas, argumentando que a esfinge era uma relíquia de uma civilização pré-egípcia desconhecida. Segundo eles, Khafre não construiu a esfinge. Ele a encontrou já antiga e erodida e simplesmente a restaurou, talvez até reesculpindo o rosto à sua própria imagem. Pense nisso, um monumento milenar, já considerado antigo pelos próprios egípcios antigos. Em 2017, Schoch e o engenheiro Robert Bauval
reforçaram essa teoria com dados geológicos ainda mais detalhados, mostrando que a natureza da rocha e o padrão do desgaste são consistentes com uma exposição prolongada à chuva. Eles não estavam sozinhos em suas observações. A própria rocha parece gritar uma história diferente daquela que nos foi contada. Claro, a egiptologia tradicional reagiu. Teorias alternativas foram propostas para explicar a erosão sem reescrever a cronologia. Uma das mais famosas é a teoria do fosso de Zahi Hawass, que sugere que a água acumulada em um fosso ao redor da esfinge causou o dano. No entanto, essa teoria não explica as marcas verticais de chuva que escorrem de cima para baixo. Outro egiptólogo, Mark Lehner, argumentou em 1997 que o vento carregado de areia poderia ter criado esses padrões ao longo dos milênios. Mas, novamente, geólogos independentes apontam que a erosão eólica tem uma aparência muito diferente, mais horizontal e suave, como vemos em outros monumentos do deserto. As fissuras profundas e verticais na esfinge são a assinatura clássica da água da chuva. Quando você coloca as duas lado a lado, a diferença é gritante. A evidência geológica simplesmente não se alinha com as explicações convencionais, e o mistério se aprofunda, literalmente. Dados sísmicos coletados ao redor e abaixo da esfinge revelaram anomalias, cavidades e câmaras retangulares e perfeitamente formadas sob as patas do monumento. Em 2001, o geólogo Colin Reeder analisou essas subestruturas, sugerindo que elas parecem ser feitas pelo homem e fazem parte do complexo original. O autor Graham Hancock, em seu livro de 1995, Fingerprints of the Gods, já especulava sobre isso, conectando essas possíveis câmaras a um lendário Salão dos Registros, contendo o conhecimento de uma civilização perdida. Seria aqui que os sobreviventes de um cataclismo antigo armazenaram sua sabedoria para as gerações futuras? Essa ideia, antes considerada ficção, ganha um novo peso quando olhamos para outras descobertas. Por que essas cavidades estão lá? O que elas podem conter? E por que o acesso a elas é tão restrito? A ideia de uma civilização avançada há 12 mil anos parecia absurda, até a descoberta de Göbekli Tepe, na Turquia. Escavado a partir de 1996 pelo arqueólogo Klaus Schmidt, este sítio mudou tudo. Estamos falando de um complexo de templos megalíticos com pilares de pedra de até 20 toneladas, esculpidos com uma sofisticação impressionante. E a datação? Cerca de 12 mil anos. Exatamente o período que a teoria da erosão da esfinge aponta. Schmidt, em suas publicações de 2012, e outros pesquisadores como Dietrich e Collins revelaram um local de culto complexo, construído por caçadores-coletores, desafiando a noção de que a agricultura era necessária para a civilização. De repente, a ideia de construtores sofisticados no final da era glacial não era mais fantasia. O autor Andrew Collins, em 2014, traçou paralelos culturais e simbólicos entre Göbekli Tepe e o Egito Antigo, sugerindo uma possível conexão ou herança de conhecimento. Essa ideia de um conhecimento herdado ajuda a explicar um dos maiores enigmas do Egito, sua ascensão aparentemente súbita. Autores como John Romer e o egiptólogo Toby Wilkinson discutiram como a civilização egípcia parece surgir já totalmente formada, com um conhecimento avançado de engenharia, astronomia e arte. De onde veio essa explosão de conhecimento? Teria sido um desenvolvimento local incrivelmente rápido ou o resultado de um legado, uma herança de uma cultura anterior que já havia dominado essas habilidades? A esfinge, com sua idade anômala, poderia ser a peça que faltava, o elo entre os egípcios dinásticos e seus predecessores da era glacial. Quando eu mesmo estive em Gizé e vi a erosão com meus próprios olhos, a sensação foi avassaladora. As marcas não parecem de vento, são inegavelmente marcas de chuva. E essa simples observação tem o poder de reescrever tudo, e a conexão não para na geologia. Em 1994, Robert Bauval publicou a Teoria da Correlação de Órion. Ele demonstrou que o alinhamento das 3 grandes pirâmides de Gizé no chão espelha perfeitamente o alinhamento das 3 estrelas do cinturão de Órion no céu, mas não em 2005 a.C.,
A correspondência perfeita ocorre por volta de 10.500 a. Novamente nos levando de volta àquele período crucial no final da Era Glacial. E a Esfinge, com seu olhar para o leste, estaria encarando sua contraparte celestial, a constelação de Leão, exatamente no equinócio da primavera daquela época. Astrônomos como Vincenzo Orofino e Giulio Magli confirmaram a viabilidade astronômica desses alinhamentos, acrescentando mais uma camada de evidência a essa cronologia alternativa. Geologia e astronomia, duas ciências distintas, apontando para a mesma data, 10.500 a.C. Isso pode ser apenas uma coincidência? A evidência de uma tecnologia perdida ou herdada não se limita a Gizé. No templo de Osíris, em Ábidos, encontramos o Osirion, uma estrutura megalítica construída com blocos de granito de até 100 toneladas, unidos com uma precisão que desafia a tecnologia da Idade do Bronze. Em Saqqara, o engenheiro Christopher Dunn, em seu livro de 2010, analisou as caixas de granito do Serapeum, caixas de 100 toneladas, perfeitamente planas e com ângulos de 90 graus perfeitos, por dentro e por fora. Dunn argumenta que criar algo assim hoje exigiria máquinas de precisão ultramodernas, como os antigos egípcios conseguiram isso com cinzéis de cobre e martelos de pedra. A resposta mais lógica, segundo pesquisadores como David Creighton, é que eles não conseguiram. Eles herdaram essa tecnologia, ou talvez as próprias caixas, de uma civilização anterior muito mais avançada. E chegamos ao clímax do mistério. Em 2017, uma equipe internacional de cientistas usou uma tecnologia de raios cósmicos chamada muografia para escanear a Grande Pirâmide. O resultado, publicado na prestigiosa revista Nature, foi a descoberta de um enorme vazio, um espaço desconhecido com pelo menos 30 metros de comprimento, localizado acima da Grande Galeria. Uma câmara secreta, escondida por 4.500 anos. A reação das autoridades egípcias? Uma negação quase imediata de permissões para explorar essa cavidade. Por quê? Por que resistir à descoberta? Autores como Kenneth Feder e Elliot Kolla discutem o controle rígido que a egiptologia convencional exerce sobre a narrativa histórica e o acesso aos sítios. A transparência é crucial para a ciência. A recusa em investigar abertamente levanta uma questão perturbadora: o que eles estão com medo de encontrar? O que poderia estar escondido na Esfinge ou na Grande Pirâmide que poderia derrubar a história como a conhecemos? A convergência de evidências é impressionante. Geologia, astronomia, anomalias de engenharia e descobertas ocultas. Tudo aponta para uma história muito mais antiga e complexa do que nos foi contado. Talvez a Esfinge não seja apenas um monumento egípcio, mas um marcador, um farol no tempo deixado por uma civilização perdida, cujos sobreviventes deram o pontapé inicial para muitas das grandes culturas do mundo antigo, incluindo a egípcia. Agora eu quero ouvir de você. Qual é a sua teoria? Você acredita na narrativa oficial ou acha que as evidências de uma história mais antiga são convincentes demais para serem ignoradas? Deixe seu comentário abaixo, vamos debater essa fascinante possibilidade. E se você quer continuar a desvendar os maiores mistérios do nosso passado, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Obrigado por assistir e até a próxima. Bem-vindos, exploradores do desconhecido, à parte 8 da nossa jornada. Preparem-se, pois agora vamos entrar nos corredores mais sombrios e nos segredos mais bem guardados da Grande Pirâmide. O que eles não querem que a gente saiba? Vamos começar em 1993, com uma descoberta que abalou a egiptologia. No fundo de um túnel estreito, partindo da Câmara da Rainha, o engenheiro Rudolf Gantenbrink encontrou uma pequena porta de calcário com 2 alças de cobre. Ficou conhecida como a Porta de Gantenbrink. Ele usou um robô para explorar o túnel, e o que encontrou no final foi um bloqueio deliberado. Gantenbrink documentou tudo em seu site, Cheops.org, mas, curiosamente, sua pesquisa foi interrompida pelas autoridades egípcias logo em seguida. Por quê? A versão oficial defendida por Zahi Hawass em 2006 era a necessidade de preservação, mas nem todos concordaram.
Em 2007, o pesquisador Felix Kolla criticou o controle rígido sobre o acesso e, em 2015, o historiador Jason Reed apontou que disputas internas e ciúmes acadêmicos poderiam estar por trás do bloqueio. A porta permanece um mistério, uma pergunta sem resposta cravada na pedra. Avançando para 2017, a ciência moderna nos deu outra peça desse quebra-cabeça monumental. Usando uma técnica chamada tomografia de muons, que é como um raio-x cósmico para estruturas gigantes, uma equipe liderada por Kunihiro Morishima publicou na revista Nature a descoberta de um enorme vazio acima da Grande Galeria. Um espaço com pelo menos 30 metros de comprimento, completamente oculto e inacessível. O que é isso? Uma câmara secreta? Um alívio estrutural? Ninguém sabe. Pesquisas subsequentes, como as de Sébastien Procureur em 2018 e a equipe de Alain Bros em 2022, ajudaram a refinar a imagem desse espaço, mapeando anomalias, mas o acesso físico continua negado. Novas varreduras estão planejadas para 2025 e a expectativa é imensa. Será que finalmente saberemos o que há dentro do grande vazio? Mas os mistérios não terminam na pirâmide. Eles se estendem para baixo, bem fundo na Terra. Relatos recentes, como uma matéria da Euronews de março de 2025, falam sobre a detecção de estruturas artificiais a mais de 600 metros de profundidade sob o Planalto de Gizeh, uma suposta cidade subterrânea. O autor Andrew Collins, já em 2021, teorizava sobre complexos subterrâneos ligados a segredos antigos. A ideia de uma cidade dos deuses sob as areias não é nova, mas agora a tecnologia parece estar confirmando o que antes era apenas mito. O que poderia estar enterrado tão fundo e por que estaria escondido? Ao pesquisar para esta série, notei um padrão perturbador: interrupções, bloqueios e negações. A cada nova descoberta que parece desafiar a narrativa convencional, surge uma barreira. Em 2024, Zahi Hawass voltou a rejeitar pedidos de explorações mais invasivas. O arqueólogo Kenneth Feder, em 2017, criticou essa resistência ao que ele chama de arqueologia alternativa, e o analista John Parker, em 2015, analisou as controvérsias, sugerindo que há mais em jogo do que apenas a preservação. Em debates acalorados no Chaz em 2025, muitos questionaram os verdadeiros motivos por trás desse sigilo. Até mesmo o podcast The Joe Rogan Experience, no episódio 20321, dedicou tempo para discutir esses silenciamentos no mundo da egiptologia. É apenas burocracia ou algo mais? Isso nos leva a uma questão provocadora. Estariam escondendo tecnologias perdidas? Autores como Graham Hancock, em seu livro de 1995, sugerem que os construtores das pirâmides possuíam um conhecimento que seria perigoso ou desestabilizador se revelado hoje. O engenheiro Christopher Dunn, em 1998, analisou as marcas de ferramentas na pirâmide e propôs que elas só poderiam ter sido feitas com máquinas avançadas, muito além do que a Idade do Bronze poderia oferecer. O geólogo Robert Schoch, em 2017, reforçou a ideia de uma antiguidade muito maior para essas estruturas, baseado na erosão hídrica da esfinge. A narrativa oficial simplesmente não bate com a evidência física, e o contexto global torna tudo ainda mais intrigante. Pense em Göbekli Tepe, na Turquia, um complexo de templos com 12 mil anos, construído por caçadores-coletores, que reescreveu nossa história. Escavado por Klaus Schmidt a partir de 2012, o local revelou cultos e uma sofisticação que não deveriam existir naquela época. Autores como Andrew Collins, em 2014, traçaram conexões surpreendentes entre os símbolos de Göbekli Tepe e a iconografia egípcia. Historiadores como John Romer e Toby Wilkinson admitem que a civilização egípcia parece ter surgido de forma súbita, já plenamente formada. De onde veio todo esse conhecimento? Seria uma herança de uma civilização anterior muito mais antiga? E não podemos esquecer das caixas de granito do Serapeum de Saqqara. 25 caixas megalíticas pesando até 100 toneladas cada,
com uma precisão de fabricação que desafia até a nossa tecnologia moderna. Christopher Dunn, em sua análise de 2010, demonstrou que a perfeição das superfícies e dos ângulos retos é algo extraordinário. Como eles fizeram isso com martelos de cobre e cinzéis de bronze? A resposta simples é que não fizeram. Algo mais estava em jogo, uma tecnologia que foi esquecida ou deliberadamente apagada da história. A falta de transparência é o que alimenta a desconfiança. Repórteres como Nevin El-Aref, escrevendo para o jornal Al-Ahram de 2011 a 2025, têm criticado repetidamente os bloqueios e a falta de acesso a informações cruciais. Por que tanto segredo? Por que esconder as descobertas? A única conclusão lógica é que a verdade ameaça a história que nos foi contada. Uma verdade que poderia redefinir quem somos e de onde viemos. A Grande Pirâmide não é apenas uma tumba, é um cofre. E parece que há pessoas muito poderosas que não querem que saibamos o que está guardado lá dentro. O que você acha que eles estão escondendo? Qual é a sua teoria sobre esses vazios, portas e cidades subterrâneas? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião. E se você, assim como eu, acredita que a verdade precisa vir à tona, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a continuação desta saga. Obrigado por assistir e até a próxima. Bem-vindos, exploradores do desconhecido, à 9ª parte da nossa jornada. Estão prontos para ter suas certezas sobre a história abaladas? Vamos mergulhar nas teorias revolucionárias de Graham Hancock. Ele propõe algo que pode reescrever nossos livros de história: a existência de uma civilização global avançada, completamente varrida da face da Terra por cataclismos devastadores há mais de 12.000 anos. Hancock argumenta que os poucos sobreviventes dessa cultura perdida teriam espalhado seu conhecimento pelo mundo, ensinando aos nossos ancestrais, incluindo os antigos egípcios. Ele detalhou essas ideias pela primeira vez em seu best-seller de 1995, Fingerprints of the Gods, e as aprofundou em Magicians of the Gods, de 2015, e a peça central que parece validar tudo isso, um lugar mágico na Turquia chamado Göbekli Tepe. Descoberto e escavado pelo arqueólogo Klaus Schmidt a partir dos anos 90, este sítio tem cerca de 12.000 anos, antecedendo a invenção da agricultura e da escrita. É um complexo de pilares de pedra maciços, alguns pesando toneladas, todos primorosamente esculpidos com figuras de animais e símbolos complexos. O que isso nos diz? O trabalho de Dietrich e outros pesquisadores em 2012 sugere que Göbekli Tepe era um centro de cultos e rituais complexos, um lugar de encontro para caçadores-coletores que possuíam uma sofisticação social e espiritual muito maior do que imaginávamos. Como uma sociedade supostamente primitiva construiu algo tão monumental? A resposta pode estar nas conexões. A existência de Göbekli Tepe lança uma luz fascinante sobre as origens de outras grandes civilizações, especialmente a do Egito. O autor Andrew Collins, em seu livro de 2014, traça conexões intrigantes entre os construtores de Göbekli Tepe e a elite que daria origem à civilização egípcia. Ele aponta para semelhanças simbólicas e a migração de ideias e talvez de pessoas. Essa conexão nos leva a olhar para os monumentos egípcios com outros olhos. Pensem na precisão encontrada em locais como Ábidos, especificamente no Templo de Osíris, conhecido como Osireion. Suas pedras megalíticas parecem pertencer a uma era muito anterior à dos faraós conhecidos. E o que dizer das misteriosas caixas de granito no Serapeum de Saqqara? O engenheiro Christopher Dunn, em seu trabalho de 2010, analisou essas caixas e concluiu que o nível de precisão do corte e polimento da rocha dura está muito além das capacidades atribuídas à Idade do Bronze. Eles possuíam ferramentas e técnicas que simplesmente não deveriam existir naquela época. O próprio egiptólogo John Romer, em 2013, admite o quão repentino e completo o surgimento da civilização egípcia parece ter sido, como se tivesse aparecido do nada, já totalmente formada. Toby Wilkinson, outro egiptólogo renomado, também descreve essa ascensão meteórica em seus trabalhos de 2010,
como uma cultura passa de uma sociedade agrária simples para construtores de pirâmides em tão pouco tempo. A curiosidade nos consome. E a sofisticação não para na arquitetura. Vamos falar de astronomia. Em 1994, Robert Bauval chocou o mundo com sua teoria da correlação de Órion, propondo que o layout das 3 grandes pirâmides de Gizé foi projetado para espelhar o cinturão da constelação de Órion. Mas aqui está o detalhe crucial. O alinhamento perfeito não corresponde ao céu da época dos faraós, mas sim ao céu de aproximadamente 10.500 a.C. Pesquisadores como Giulio Orofino, em 2011, e Giulio Magli, em 2015, estudaram essas correlações astroarqueológicas, e embora haja debate, a matemática é provocadora. Isso nos leva a outro mistério pétreo, a Grande Esfinge. Em 1992, o geólogo Robert Schoch analisou os padrões de erosão no corpo da esfinge e em sua trincheira. Sua conclusão foi bombástica. A erosão não foi causada pelo vento e areia do deserto, mas por milhares de anos de chuva intensa. Chuvas como essas não ocorrem no Egito há milênios. Schoch data a construção original da esfinge para um período muito anterior, talvez há 12.000 anos. John Anthony West, um pesquisador independente, colaborou com Schoch a partir de 1993, defendendo que a esfinge é um legado de uma civilização pré-egípcia. É aqui que a teoria de Hancock se encaixa perfeitamente, sugerindo que todos esses conhecimentos avançados, engenharia de precisão, astronomia, arquitetura monumental, são uma herança, um legado daquela civilização global perdida. Confesso a vocês, é algo pessoal para mim. Tive a oportunidade de visitar Göbekli Tepe, de estar lá, de tocar aquelas pedras. A sensação é indescritível. As esculturas, a escala do lugar. Tudo grita uma sofisticação que simplesmente não bate com a narrativa tradicional de que éramos apenas caçadores-coletores primitivos. É por isso que as anomalias no Egito me intrigam tanto. O pesquisador Scott Creighton, em 2021, levanta questões pertinentes sobre o que ainda pode estar escondido. Pensemos no grande vazio da pirâmide de Quéops, uma enorme cavidade descoberta em 2017 por uma equipe internacional usando tecnologia de muons, uma espécie de raio-x cósmico. A descoberta, liderada por Kunihiro Morishima e publicada na prestigiada revista Nature, revelou um espaço do tamanho de um avião, mas o acesso para explorá-lo foi negado. Isso nos lembra o caso da Porta de Gantenbrink, uma pequena porta com alças de cobre descoberta em 1993 por um robô num dos poços da Câmara da Rainha. A exploração foi abruptamente interrompida e o engenheiro Rudolf Gantenbrink teve seu acesso revogado, um episódio que ele mesmo detalhou em seu site. Por que tanto sigilo? Por que essa resistência a novas explorações que poderiam redefinir o que sabemos? Essa resistência à investigação é um tema recorrente e preocupante. O arqueólogo Kenneth Feder, em 2017, embora crítico das teorias alternativas, reconhece a frustração que a falta de transparência causa no público. A egiptologia, por vezes, parece um clube fechado. O sociólogo Elliot Kolla, em 2007, analisou como o controle sobre as antiguidades egípcias se tornou uma questão de orgulho nacional e política, o que pode explicar parte dessa relutância em admitir descobertas que desafiem a história estabelecida. Donald Reed, em seu livro de 2015, também documenta as longas disputas e rivalidades no campo da egiptologia. A pergunta fundamental persiste: como os antigos egípcios surgiram tão repentinamente avançados? A visão oficial defendida por egiptólogos como Mark Lehner desde 1997 sustenta uma evolução gradual, embora rápida. Mas as evidências anômalas, como as propostas por engenheiros como Christopher Dunn desde 1998, sugerem o uso de tecnologias perdidas e um conhecimento herdado. A transparência é crucial. O jornalista Nevani El-Aref, escrevendo para o Al-Ahram Weekly ao longo dos anos, frequentemente criticou o bloqueio de informações e a falta de acesso a locais e artefatos-chave. Será que a verdade sobre nossas origens está sendo deliberadamente ocultada? Qual é a sua teoria?
Deixe seu comentário abaixo, queremos muito saber o que você pensa. E se você ama desvendar os mistérios do passado tanto quanto nós, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível exploração. Bem-vindos, exploradores do desconhecido, à 10ª e última parte da nossa incrível jornada. Chegamos ao clímax da nossa investigação, um ponto onde as perguntas se tornam mais urgentes e as respostas mais necessárias do que nunca. A Grande Pirâmide de Gizé, este monumento que desafia o tempo, não é apenas uma tumba, é um cofre, guardando segredos de tecnologias esquecidas e capítulos da história humana que poderiam reescrever tudo o que pensamos saber. Este não é um sentimento novo. Já em 2017, o pesquisador Kenneth Feder fez um apelo veemente por transparência, exigindo que as câmaras seladas fossem exploradas abertamente, sem os véus de encobrimentos que, historicamente, marcaram a egiptologia. Essa crítica ao controle restrito da informação foi ecoada por J. Douglas Reed em 2015 e pelo Dr. Giulio Magli, que apontaram repetidamente como certas descobertas são silenciadas ou minimizadas. A nossa curiosidade, a sua curiosidade, é a força motriz aqui. Pense no Grande Vazio, uma estrutura de 30 metros de comprimento descoberta acima da Grande Galeria em 2017. A equipe de Kunihiro Morishima publicou esta descoberta na prestigiada revista Nature, usando tecnologia de detecção de muons. E qual foi a resposta oficial? Acesso para exploração negado. Mais tarde, em 2022, a equipe de Alan Bros mapeou essa área com ainda mais detalhe, confirmando sua existência, mas o mistério permanece intocado. Lembram-se da porta de Gantenbrink, descoberta em 1993 num dos poços da Câmara da Rainha? Uma pequena porta de calcário com duas intrigantes alças de cobre. A exploração foi abruptamente interrompida e o próprio Rudolf Gantenbrink teve que publicar seus achados em seu site pessoal, Keops.org, para que o mundo soubesse. Agora, com novas varreduras prometidas para 2025, a expectativa cresce. O que eles encontrarão? E, mais importante, o que nos será contado? A saga não termina na superfície. Relatos recentes, como o da Euronews em março de 2025, falam sobre a descoberta de uma vasta estrutura, possivelmente uma cidade subterrânea, sob o platô de Gizé, a mais de 600 metros de profundidade. Isso nos leva diretamente às teorias de autores como Graham Hancock, que em 1995 já postulava a existência de uma civilização perdida, uma cultura-mãe que teria deixado seu legado pelo mundo. A evidência para uma história muito mais antiga está por toda parte. Olhe para Göbekli Tepe, na Turquia, um complexo megalítico com 12 mil anos, escavado por Klaus Schmidt. Pesquisas de Dietrich e Collins revelaram um centro de culto sofisticado, com possíveis conexões astronômicas e estilísticas que, surpreendentemente, ecoam no Antigo Egito. Será uma coincidência? E o que dizer da própria Esfinge? Em 1992, o geólogo Robert Schoch chocou o mundo acadêmico ao propor que a erosão em seu corpo e no fosso que a cerca não foi causada pelo vento, mas por milhares de anos de chuvas torrenciais, o que a dataria para um período muito anterior à civilização egípcia dinástica. Essa ideia se alinha perfeitamente com a teoria da correlação de Órion de Robert Bauval, que em 1994 demonstrou que o alinhamento das 3 pirâmides de Gizé espelha o cinturão de Órion, mas como ele estaria no céu por volta de 10.500 a.C. Essas não são teorias marginais. Foram discutidas e confirmadas em seus aspectos técnicos por acadêmicos como Giulio Orofino. A anomalia tecnológica é outro pilar. O engenheiro Christopher Dunn, em sua análise de artefatos em Saqqara, demonstrou uma precisão de usinagem que parece impossível para as ferramentas da Idade do Bronze, como uma civilização que, segundo os livros de história, surgiu subitamente, como discutido por John Romer e Toby Wilkinson, alcançou tal maestria da noite para o dia, sem um período de desenvolvimento gradual? Esta jornada, para mim, tornou-se pessoal.
Ao longo de anos estudando essas evidências, o que mais me choca não são as teorias, mas os bloqueios institucionais. Por que esconder? Figuras como Zahi Hawass defendem veementemente a narrativa oficial, mas vozes críticas como a de Andrew Creighton e os contínuos relatos de bloqueios de pesquisa documentados por Nevin El-Aref no Al-Ahram de 2011 a 2025 pintam um quadro de sigilo deliberado. A transparência não é um pedido, é uma exigência. É um direito de toda a humanidade conhecer sua própria história em toda a sua complexidade e maravilha. O passado não está morto, ele está esperando para ser redescoberto e o futuro nos dará as ferramentas para isso. Por isso peço que você se junte a esta busca pela verdade. Não aceite respostas fáceis. Questione, investigue e compartilhe esta mensagem. Se este vídeo despertou sua curiosidade e seu desejo por respostas, compartilhe-o com seus amigos e familiares. Inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas explorações, pois a nossa aventura está longe de terminar. Deixe seu comentário abaixo com a sua teoria. O que você acha que está escondido em Gizé? Foi uma honra ter você conosco nesta jornada monumental. Até a nossa próxima aventura.